Muito bem, nós estamos trabalhando com os irmãos nesse mês de fevereiro a respeito dos milagres do Senhor, parte dos milagres que Jesus realizou aqui enquanto esteve conosco neste mundo, nessa terra. E escolhemos 4 milagres para trabalhar esse mês de fevereiro. A partir de domingo que vem, vamos trabalhar outra série, outra temática. Vamos falar sobre o grande eu sou, sobre as nossas vidas. Hoje vamos falar ainda sobre os milagres e encerrarmos esse tempo. E dentro dessa temática, os milagres de Jesus, hoje eu quero trabalhar com vocês a respeito de o possesso. E não vai ser um sermão, não vai ser uma pregação. Eu prefiro dizer que vai ser uma aula. Eu preciso dar uma aula, preciso explicar algumas coisas, ensinar algumas coisas. Então não vai ter aquele sermão, mas eu espero que você aprenda muito em cada pedacinho que eu quero compartilhar com você desse milagre de Jesus. Está registrado em Marcos capítulo 1, Evangelho de Marcos capítulo 1, no verso 21 até o verso 28. Se você tem aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, fique à vontade para abrir. Evangelho de Marcos capítulo 1, do verso 21 até o verso 28. Esse milagre está registrado aqui, está registrado também em Lucas capítulo, se eu não me engano, número 4. Mas eu quero ler o texto de Marcos, que é o texto, vamos dizer assim, original, e também não há muita diferença entre Marcos e Lucas, apenas uma frasezinha ou uma citaçãozinha muito pequena, que eu vou mencionar depois lá na frente para você. Marcos capítulo 1, verso 21 nos diz assim: Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Justo naquele momento, guarde bem essa expressão, justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo. Não sei como é que pode estar na sua versão. Aqui na versão que eu estou lendo, e a versão, Nova Versão Internacional, diz espírito imundo. Talvez na sua versão possa estar espírito maligno, tá certo? Mas espírito imundo, espírito maligno. Então um homem possesso de um espírito imundo, de um espírito maligno, gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Bom, mais uma vez nós estamos em Cafarnaum. Essa cidade se tornou a base, vamos dizer assim, de operações de Jesus. Jesus passou mais tempo nessa pequena cidade às margens do mar da Galileia do que em qualquer outro lugar. Se a sua cidade de criação, Nazaré, o havia rejeitado veementemente, em Cafarnaum as pessoas ficavam admiradas com a sua palavra, admiradas com os seus ensinamentos, admirados com a autoridade que ele tinha e com os milagres também que ele realizava, que ele fazia. E ao lermos esse texto, nós somos informados não apenas quanto à localização de Jesus. Jesus estava em Cafarnaum, mas somos informados também que era um dia de sábado, e ao sábado Jesus tinha por costume ir à sinagoga. Normalmente os judeus iam às sinagogas de 2 a 3 vezes por semana, numa delas aos sábados. Então, como sábado era, Jesus estava ali na sinagoga e o objetivo dele era ensinar o povo. O que é uma sinagoga? As sinagogas foram criadas durante o período do exílio babilônico. Como o templo tinha sido destruído, eles precisavam de um lugar para cultuar, de um lugar para servir ao Senhor. Então, as sinagogas foram criadas nessa direção. Sinagoga servia para culto,
servia para que as pessoas aprendessem a palavra de Deus, a sinagoga servia para que as pessoas também tivessem ali um tribunal, diante de uma causa, diante de uma situação, eles levavam essa situação até a pessoa responsável por aquela sinagoga, e é ele quem julgava. A sinagoga era responsável por, inclusive, ensinar letra, as crianças a lerem, a escreverem. Então a sinagoga ela tinha muitas utilidades, e eu posso dizer que a sinagoga tinha até mesmo mais influência do que o templo, porque o templo era um único lugar em Jerusalém, distante das pessoas, mas as sinagogas não, as sinagogas estavam próximas, elas estavam perto das pessoas. Para você ter uma noção, a cada 10 famílias judias no tempo de Jesus existia uma sinagoga. Para cada 10 famílias existia uma sinagoga. Só para você ter uma noção. E o templo era um só. Então, as sinagogas exerciam grande poder, grande influência. Nas sinagogas não existia um rabi, não existia um professor, não existia ali um mestre, eram pessoas leigas que ensinavam, eram pessoas leigas que dirigiam. E quando algum mestre, algum rabi, alguma pessoa passava por aquela sinagoga, ela era convidada para trazer o ensinamento, como foi o caso de Jesus. Jesus, como ele estava ali em Cafarnaum, e naquela sinagoga, naquele sábado, ele foi convidado para ensinar. E é interessante que quando talvez o culto estava rolando, as canções cantadas, os salmos lidos, talvez a Torá também lida, mas quando Jesus assumiu ali o lugar para pregar, quando ele começou a sua pregação, justamente nesse momento, ali na sinagoga, um homem que possuía um espírito imundo dentro dele, ele começou a gritar, ele começou a esbravejar ali naquele lugar. Aquele homem possuía dentro de si um espírito imundo, um espírito maligno, mas uma outra palavra para isso é demônio. Não é uma palavra gostosa de ouvir de domingo, mas é sobre isso que eu vou falar com você. Talvez o que nós gostamos é de ouvir sobre anjos. E como é gostoso ouvir sobre anjos. Se eu trouxesse uma palavra aqui para você dizendo assim, olha, anjos existem, você ficaria assim, amém, glória a Deus, aleluia, porque anjos existem. Se eu abrisse a palavra de Deus e dissesse para você assim, olha, porque a palavra de Deus nos diz que Deus dá ordem a seus anjos a nosso respeito, para nos proteger. Por isso que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 do outro lado, e nós não somos atingidos, porque Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, e eles são ali, ao nosso redor, nos protegendo de todo ataque. Se o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando nos tragar, Deus envia anjos para estarem ao nosso redor e nos proteger. Você falaria, amém, glória a Deus por isso. É uma maravilha você, por exemplo, ouvir, você vai sair para viajar e alguém fala assim, olha, vai com Deus, que Deus te abençoe, que Deus coloque anjos ao redor do seu carro, que Deus envie anjos à sua frente para te proteger, que nenhum mal te aconteça. Você ia falar, aleluia, glória a Deus, é isso que eu quero, que anjos de fato estejam ao redor do meu carro, protegendo o nosso carro, livrando a nossa viagem de toda espécie de mal. Se você vai lá no quarto do seu filho e fala, filho, boa noite, Deus te abençoe, que os anjos de Deus estejam aqui protegendo você, o seu filho também ficaria feliz com isso, porque nós gostamos de anjos, nós queremos ouvir sobre anjos, saber que anjos estão ao nosso redor, que anjos nos protegem, que anjos são ordenados por Deus a estarem ao nosso redor e nos protegerem, nos abençoarem, porque são ministradores de Deus. Mas nessa noite, eu não vou falar de anjo, não do anjo que está lá, eu preciso falar dos anjos que caíram. Então, na primeira parte dessa mensagem, eu quero falar para você de forma muito simples que demônios existem. Porque se eu creio que anjos existem, porque a palavra de Deus me mostra isso, e você tem manifestações de anjos em muitos lugares. Você pega desde lá do princípio, quando, por exemplo, Adão e Eva pecam, e eles são expulsos do jardim, Deus coloca anjo para proteger a entrada do jardim, para que eles não tenham acesso à árvore da vida. Desde lá, capítulo de número 3, você tem uma figura angelical,
Existem anjos, capítulo 6 de Gênesis, anjos que conversam com Abraão, anjos que vão até Sodoma e Gomorra para tirar. Você vai olhando para a palavra de Deus e você vê tantas manifestações de anjos ao longo da palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Nós temos em toda a história manifestações angelicais. Mas se eu creio na existência de anjos, eu preciso acreditar também, como está registrado em Apocalipse capítulo 12, que quando o dragão, quando Satanás foi expulso do céu em rebelião, ele levou com a sua cauda terça parte dos anjos. Então Satanás cai. E Jesus diz isso: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Satanás caiu. Ele teve rebelião e caiu, mas juntamente com ele levou terça parte dos anjos. E essa terça parte dos anjos que se rebelaram juntamente com Satanás e que caíram do céu, nós chamamos de demônios. Então demônios existem. Eu preciso falar isso para você, por quê? Porque nós, às vezes, temos extremos e nós nos esquecemos disso. Eu estou trazendo uma palavra para nós presbiterianos, principalmente nós presbiterianos. Nós nos esquecemos disso. Porque eu me converti numa igreja do Reteté, numa igreja do fogo. Me converti na igreja quadrangular. E todo culto, na sexta-feira, tinha culto de libertação na igreja. Então, eu vi manifestações demoníacas a rodo. E não só nas sextas-feiras no culto de libertação, mas nas quartas-feiras também, na tarde da bênção. Eu vi manifestação demoníaca a rodo. Então, para mim, eu não me assusto. Eu já enfrentei como seminarista, ou como pastor, ou como membro da igreja, muitas situações. Mas, para a maioria de nós, não. Talvez você nunca viu, talvez você nunca imaginou, talvez tenha visto só ao passar pela televisão, em algum canal e viu alguma igreja que tem alguma situação assim, e você talvez assistiu um pouquinho ali, né? Mas mesmo assim, nós temos hoje, infelizmente, muita questão midiática, porque é muito fácil fingir que está possesso, é fácil fingir. É fácil você se contorcer, é fácil você engrossar a voz, é fácil você falar algumas coisas. Você pode ter livros e ler livros para saber o que um Zé Pilintra faz, o que uma pomba gira faz, o que fulano... Você pode ler muita coisa e falar muita coisa, e é fácil. Teatralizar é muito fácil. E muitas igrejas se apropriam disso. Mas nós estamos num outro extremo. Nosso extremo é, isso não existe. É como se demônios não existissem, é como se isso daqui não fizesse parte da nossa vida, não fizesse parte da nossa história, não tem absolutamente nada a ver. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. No tempo de Jesus, os romanos principalmente acreditavam que o ar estava impregnado de demônios, esperando um momento para adentrar na vida das pessoas e agir na vida das pessoas. Os romanos acreditavam assim, no mundo antigo se acreditava que o ar estava povoado de demônios, de espíritos malignos. E a crença daquela época era que as manifestações demoníacas se davam através principalmente de enfermidades. E você pode reparar, é interessante, que antes de Jesus você não tem nada sobre manifestação demoníaca. Você não tem isso no Antigo Testamento. E pós-Jesus você também não tem muita coisa. Existe uma história ou outra, mas você não tem muita coisa pós-Jesus. Agora, durante o tempo do ministério de Jesus, muitas manifestações aconteceram. Muitas manifestações aconteceram durante o tempo. Então muita gente olha para isso e fala, bom, os demônios existiram, ou eles existem, mas lá atrás, essas coisas aconteceram lá atrás, estão restritas lá atrás à história, mas não existem mais, ou não fazem mais, ou não acontecem mais, e isso é um engano seu. Na nossa igreja não acontece porque nós não invocamos, nós não chamamos. Você não vai me ver orando aqui dizendo, Satanás agora se manifesta, o diabo agora. Eu não vou falar isso. Esse culto não é para ele, esse culto não é dele, ele não tem vez e hora aqui. Acabou. O culto é para o Senhor, eu não estou aqui para chamá-lo. Mas nem por isso eu fecho os meus olhos para dizer que essas coisas não existem. Tá certo? Então, eu vou fazer só um parênteses aqui para você entender.
Nos cultos que eu participei quando criança, aquela inclusive ia com a tia dela em alguns cultos assim. Pastor, lógico, aquela questão, nós vamos orar, o diabo manifestava ali, o demônio manifestava, e aí o pastor tem a obrigação de expulsar. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha ninguém filmando nem nada. Ali ninguém estava buscando mídia. Ali era real. O que vimos, real. É real. Mas algumas coisas, lógico, o pastor olhava assim e falava assim, agora fecha os seus olhos. A igreja normalmente canta o sangue de Jesus, tem poder nessa hora. E aí o pastor fala assim, fecha o olho, porque senão o demônio sai daqui e entra aí em você. E aí a gente tinha que fechar o olho. Só que eu era criança na época. E como é que criança fecha o olho na hora de orar? Então que entrasse só metadezinha, né? Não tem, metade eu estava com o olho aberto, eu queria ver. Eu sempre sentei na frente, sempre gostei de sentar à frente. Eu já vi pessoas vomitarem, manifestação demoníaca, vomitarem um sapo inteiro com a boca costurada. Ninguém colocou o sapo ali não, querido. Na frente. Eu já vi pessoas vomitarem agulhas. De vomitar e de colocar ali, e não tinha mais nada, a não ser agulha. Uma das cenas talvez mais interessantes que marcou a minha vida, aquele eu estava nesse culto, nesse dia, apesar de nós nem nos conhecermos, e nos conhecemos tantos anos depois, uma senhora, tinha o cabelo aqui, baixinha, mas tinha o cabelo aqui, toda quarta-feira ela manifestava, toda quarta. Essa mulher não tinha um, essa mulher tinha muitos. E num dos cultos foi muito interessante, porque o pastor que estava ali, o pastor Abimael, que estava pregando e chamando as pessoas e orando, quando ele começou a orar, essa mulher manifestou. Na igreja não tinha escada assim igual a nossa, a escada era na lateral. Então ele desceu pela lateral, ele estava com jaleco branco, ele desceu pela lateral e foi na direção da mulher, as pessoas abrindo o caminho, e ele foi na direção da mulher. Enquanto ele ia na direção da mulher, essa mulher começou de costas a se afastar, gritando, urrando, e começou a se afastar. Quando ela chegou na parede lateral da igreja, ela não tinha mais para onde ir. Essa mulher subiu de costas pela parede da igreja. E o pastor foi indo na direção dela. Eu recordo isso como se fosse ontem. Isso fica nítido diante dos meus olhos. Porque ninguém pegou a mulher, fez escadinha para ela subir. Ela subiu diante dos nossos olhos. As pessoas se afastaram. E o pastor chegou, e quando o pastor colocou a mão nela, essa mulher lá do alto, ela despencou, caiu no chão com tudo. Então eu já presenciei muitas coisas na minha vida. Eu já presenciei muita coisa. Então você falar assim, não pastor, demônio não existe, então vamos conversar um pouco. Eu sei que existe muita mídia em algumas coisas, existe muita teatralização em algumas coisas, mas não em todas. Existem coisas sérias acontecendo, existem demônios e demônios que estão lá, dentro, atuando na vida de pessoas. Então cuidado com os extremos. Eu não posso achar também que tudo é demônio. Tá certo? Esse é um outro extremo. Eu estou com uma dor de cabeça, acho que é um demônio. Não tem nada de demônio, querido. Tá certo? É uma dor de cabeça, você dormiu mal, comeu mal, você fez peripécia, que não deveria ter feito. Né? Eu estou com uma dor, nossa, estou com uma azia, acho que é um demônio. Não é um demônio, você comeu molho de tomate, deu para entender? Deu azia em você, acabou. Existem coisas que são... E tem gente que demoniza tudo, mas tem gente que acha que absolutamente nada. Cuidado com os extremos. A primeira coisa que eu preciso falar com você é que demônios existem. A segunda coisa que eu preciso falar para você é que demônios não apenas existem, mas eles agem. Eles agem. Assim como o Espírito de Deus habita nos nossos corações e trabalha nos nossos corações, existem também espíritos malignos que se apossam de pessoas e estão no controle dessas pessoas, habitam nelas e estão no controle da vida dessas pessoas. Na possessão, uma pessoa possessa, ela está sob o controle de um espírito imundo, de um espírito maligno que habita nela. Quando manifesta, por exemplo, ela não vê nada, e ela não sabe de nada.
Eu já vi situações, a pessoa não sabe de nada. Se ela rasgou a roupa, ou se ela gritou, se ela se descabelou, se ela caiu no chão, ela não sente nada, ela não vê nada. E quando o espírito é expulso e ela volta a si, ela não sabe onde está. Por quê? Porque o espírito se apoderou ali, aquele espírito veio sobre ela, se apoderou nela e agiu e falou através dela que ela nem percebe. Ela não sabe, ela não percebe, ela não vê, mas os espíritos estão lá. Eles falam, eles agem por meio do indivíduo possesso. Esses espíritos imundos arrastam pessoas a toda sorte de imundície moral, pervertendo a pessoa, corrompendo a pessoa, enlameando a pessoa. Os demônios procuram levar as pessoas a pecarem contra Deus, a viverem longe da presença de Deus. São espíritos imundos, anjos caídos, que se uniram a Satanás em sua rebelião, e eles são pervertidos e maus. Você lê na palavra de Deus que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e nós olhamos para a palavra de Deus e aí falamos, quem que é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir? Bom, é o diabo veio para roubar e matar e para destruir. Mas querido, presta atenção numa coisa, se o diabo está aqui, neste lugar em Campo Grande, ele não está lá em São Paulo. E se ele está lá em São Paulo, ele não está lá em Tóquio. E se ele está em Tóquio, ele não está lá em Bruxelas. E se ele está em Bruxelas, ele não está em Paris. Se ele está em Paris, ele não está em Nova York. Porque o diabo, ele não é onipresente. Ele só pode estar num único lugar ao mesmo tempo. Agora, se ele não pode estar em todos os lugares, quem você acha que ele manda? Deu para entender? Ou seja, quando você fala assim, não, porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e quem que é o ladrão? É o diabo. Ah, tá, mas como é que ele age? Ele age através dos seus secretários. Minha mãe dizia isso, quando o diabo não vem, ele manda o seu secretário. Mas ele só manda o secretário, porque ele nunca vem. Ele não vem, ele manda o secretário. Ele manda o secretário. E os demônios vêm para agir. Você acha o quê? Eles querem destruir você. Eles querem destruir a sua casa, destruir o seu casamento, destruir a sua fé, destruir a sua espiritualidade, destruir a sua vida com Deus, destruir a igreja. Eles querem destruir tudo aquilo que está relacionado a Deus, relacionado à nossa fé, relacionado à nossa vida com o Senhor. Eles estão ali para isso. Então os demônios, eles agem e eles conhecem a nossa fragilidade. Eles sabem qual é o nosso ponto fraco. Eles sabem aquilo que é meu ponto fraco, aquilo que é seu ponto fraco. E ele vai agir exatamente aí. Só que muitas vezes fazemos vista grossa achando que não. Nós fazemos vista grossa achando que, porque na nossa cabeça, para aqueles que acreditam na existência de demônios, na nossa cabeça demônio é só aquilo que se manifesta num culto numa igreja pentecostal. E não é. E não é. Que por mais que ele não possa, por exemplo, habitar a minha vida, porque se o Senhor habita aqui, ele não pode habitar aqui. Tá certo? Não existe possessão demoníaca de crente, porque a palavra de Deus me mostra assim. Por mais que não exista, eles estão ao redor, procurando brechas. Eles estão procurando brechas para agir na minha e na sua vida. E é isso daí que nós precisamos abrir os olhos. Eles estão agindo, e eles estão agindo, e eles querem destruir a mim e a você. Eles querem destruir a igreja, eles querem destruir a nossa fé, eles querem destruir. Então eles estão agindo. Só que nós fazemos às vezes vista grossa, achando que não. Mas os espíritos malignos estão aí. O nosso mundo é um mundo que cultua satanismo, é um mundo que flerta com as trevas, é um mundo que obedece a ensino de demônios, é óbvio. Mas não só, você pode falar, pastor, mas eu nunca fui num centro espírita, eu nunca fiz macumba, eu nunca me envolvi com coisas das trevas, eu nunca fui numa mesa branca, eu nunca fui numa igreja satânica. Ok, se o inimigo agisse apenas nesses lugares, ou estivesse apenas nesses lugares, sossegado, mas ele não está apenas lá, mas ele está agindo, mandando seus secretários trabalharem o tempo todo para nos destruir. Então abra os seus olhos para isso. Abra os seus olhos para isso. Demônios não apenas agem, mas demônios creem. E é interessante porque enquanto Jesus estava ali expondo a palavra, o demônio se manifestou na vida daquele homem. E é interessante como muitas vezes o demônio, você acha que não está aqui? Né? Você acha que não está?
As coisas acontecem, por exemplo, no grupo de louvor essa semana eu coloquei bem claro, nós vamos cantar essas canções, mas eu peço, acima de tudo, que vocês estejam em oração. Porque o tema que eu vou abordar, toda vez, queridos, que eu abordo esse assunto, tem problema. Toda vez. Tem alguma coisa que acontece, alguma coisa dá pau, alguma coisa pifa, alguém chega, um pedinte entra, qualquer coisa acontece, bem toda vez, ao longo de todos esses 28 anos, toda vez que eu toco nesse assunto, ou que eu falo desse assunto, coisas acontecem. Eu coloquei no louvor essa semana, orem, acima de tudo, orem, porque a temática não é fácil, o que eu vou abordar no domingo não é fácil, orem, acima de tudo, orem. Porque não é fácil. E os demônios, infelizmente, eles vêm. E eles vêm. Às vezes eu vejo, assim, para mim é nítido, né? Como algumas coisas acontecem exatamente para nos tirar a atenção, para nos tirar o foco, para nos tirar do lugar. Né? É interessante. Se uma pessoa, de manhã principalmente, se alguma pessoa levantar e sair e passar aqui, todo mundo vê pelo vidro a pessoa passando. Às vezes eu estou pregando e eu falo, bom, o diabo às vezes é sujo mesmo, né? Então quando você for tomar banho, for tomar água, tá certo? Eu já estou dando um recado aqui, né? Você segura o xixi aí, segura a vontade de beber água. Porque você passa ali, o pessoal, tem gente que está aqui, ouvindo a mensagem, daqui a pouco ele olha assim do lado, aí ele vai acompanhando a pessoa, até a pessoa passar. Eu já pensei em fechar esses vidros aqui. Aí ele vem acompanhar a pessoa, daí quando ele olha para mim, ele já não sabe, o TDAH já falou mais alto, ele já não sabe onde que eu estou mais. Ele já perdeu a mensagem. Ele faz tudo. É óbvio, se por acaso eu estou aqui e chega alguém ali e grita, você parou de prestar atenção aqui em mim. Na hora. E você acha que ele quer que você preste atenção aqui? Você acha que ele quer que você aprenda? Né? Se bater um carro lá fora, um carro passar ali e dar uma freada com tudo, você parou de prestar atenção em mim. Vai ter meia dúzia que vai sair para ver o que aconteceu. E você parou de prestar porque você vai ficar assim, o que será que aconteceu? Será que aconteceu um acidente? Será que atropelou alguém? Será que era um cachorro? Será que era um gato? E você não está nem aí mais com a palavra. Você acha que ele não faz isso? Né? Então, às vezes são coisas sutis. Às vezes são coisas mais, né? Então a gente tem que entender isso. E ali era culto. Aquele homem estava no meio do culto, estava no meio da sinagoga, estava cultuando, normal, como qualquer pessoa, até que se manifestou. E é interessante como ele se manifesta, né? O demônio dentro daquele homem não tinha medo de estar onde estava sendo pregada a palavra, e tampouco ele permaneceu camuflado ali, escondido, no anonimato, não. Quando Jesus assumiu para começar ali a pregar, ele gritou em alta voz, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? O que queres conosco? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. É interessante que é uma frase tão simples, uma expressão simples, mas aqui ele está dizendo muita coisa. Os demônios, ou o demônio que estava ali naquele homem, ele estava mostrando que Jesus ele é conhecido no céu, mas ele é conhecido na terra, ele é conhecido no inferno. E aquele demônio ali então fala a respeito de Jesus. Ele é muito mais ortodoxo do que os teólogos liberais que estão negando a divindade de Jesus nos dias de hoje. Ele manifesta quem de fato é Jesus. Primeiro, ele confessa a humanidade de Jesus. Que queres conosco, Jesus Nazareno? Você é humano. Que queres conosco? Mas ao mesmo tempo ele expressa a divindade de Jesus, dizendo que Jesus é o Santo de Deus. Sabemos quem você é o Santo de Deus. E não apenas isso, ele sabe também qual é o seu fim, qual é o seu destino. É por isso então que ele diz, vieste para nos destruir? Ou seja, é agora que vai acabar, é agora que você vai pôr fim, você veio para nos destruir, porque eu sei qual é o nosso fim, eu sei o que vai acontecer, e você veio para isso? Os demônios sabem. Tiago capítulo 2, no verso 9, diz que os demônios creem e tremem. Eles creem e tremem. Ah, você diz que crê? Bom, os demônios creem e tremem, diz Tiago. Eles creem em Jesus, eles sabem quem é Jesus, eles conhecem Jesus muito bem, eles sabem quem é Jesus, eles creem muito mais do que eu e você, e eles sabem muito mais a respeito de Jesus do que eu e você. Eles creem e tremem diante de Jesus, e a gente precisa saber disso.
Mas demônios não apenas creem, eles se manifestam. Ali no caso, enquanto Jesus estava pregando, esse demônio se manifestou. Se manifestou. Como eu disse, aqui na nossa igreja nós não fazemos isso. Nós não temos culto de libertação, mas nem por isso. Eu não creio que existem pessoas que entrem aqui possessas. Eu, particularmente, creio que algumas pessoas entram neste lugar possessas, dominadas. Mas Jesus liberta, é o que nós cantamos. Ele liberta. Não houve manifestação, não houve nenhum berro, não houve nenhuma entrevista, não houve nada. Mas a pessoa, Jesus, o Espírito Santo entrou e foi trabalhando, e onde o Espírito entra, onde a luz do Senhor entra, as trevas fogem. É assim que eu creio. Mas existem pessoas que com toda certeza já entraram nessa igreja, e talvez possam hoje, com um pouco mais de clareza, dizer isso. Né? Com um pouco mais de clareza. Podem olhar para trás e falar, bom, eu fui liberta, porque as trevas dominavam sobre a minha vida. Eu fui liberta. Jesus entrou na minha vida, mudou uma história. Demônios se manifestam, eles não podem se... E as trevas ficaram apavoradas ali diante daquilo, e manifestou. Demônios manifestam. Então, pode um dia acontecer na nossa igreja? Pode. Eu fico perguntando o que vai acontecer com os presbiterianos. Tá certo? Tem gente que vai assustar, tem gente que vai correr, tem gente que vai chorar. Eu imagino que muitas coisas possam acontecer. Mas pastor, o que o senhor vai fazer? Nada mais do que Jesus fez. Eu não vou dar entrevista, nem vou perguntar nada para ele, não vou dar o microfone, não quero saber de onde ele veio, quanto tempo ele está, porque eu já sei. E por mais que eu saiba muita coisa a respeito dele, se eu parto do princípio que o diabo é mentiroso, é o pai da mentira, é mentiroso, quem me garante que aquilo que o demônio está falando é a verdade? Eu vou perguntar o quê? O que você está fazendo aqui? O que ele está fazendo ali? Está para destruir, ele está ali para roubar, ele está ali para matar. Para que ele está ali na vida daquela pessoa? Já tem a resposta, não preciso perguntar. O que é que Jesus fez? Jesus fez algo muito simples. A ordem de Jesus foi muito simples diante daquele demônio. Cale-se e saia. Só. Cale-se e saia. Não houve mais nada. Aqui, quando o demônio começou a falar, e eu sei quem você é, o que é que você quer, o que é que você veio fazer. Quando o demônio começou a falar, Jesus olhou para aquele demônio e falou, cale-se e saia. E o que diz o texto? Simples, que o espírito agiu ali violentamente dentro daquele homem e saiu. Lucas completa, dizendo que o espírito saiu ali, sacudiu aquele homem violentamente, mas apesar de ter sacudido ele violentamente, saiu do homem sem o machucar, saiu do homem sem o ferir. É a única expressão a mais que Lucas traz, só. Mas o demônio saiu, deixou aquele homem. Jesus não usou encantamento, não usou palavras mágicas, simplesmente deu uma ordem. E foi isso que deixou os habitantes de Cafarnaum de boca aberta. Porque se Jesus tinha autoridade para ensinar, Jesus tinha autoridade também sobre espíritos malignos. Quem é este que dá ordens, inclusive, aos espíritos imundos e eles batem em retirada? Quem é este? Mas pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Simples. Primeiro, para abrir o meu e os seus olhos com relação a demônios. Se por acaso você acha que eles não existem, existem. E não só existem, mas agem. E como agem? Tentando de todas as formas matar, roubar e destruir. Fazem propaganda para isso? Não. Sutilmente fazem isso. Sutilmente. Lá no trabalho, você começou a participar daquilo que você chama de esquema. Ou entrei no sistema. Estou fazendo parte, porque todo mundo faz, eu também estou fazendo. Sabe o que é isso? Demônio agindo sobre a sua vida. Qual é a parte fraca dele? É dinheiro.
Então eu vou colocar uma pessoa para oferecer algo para ele. Ele vai cair bonitinho. Sabe o que é isso? Demônio. Qual é a parte fraca dele? A parte fraca dele é mulher. Como ele é fraco nisso daí? Sabe como é que ele faz? Ele te coloca num grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp compartilha tudo quanto é coisa de pornografia. E você clica, o seu celular é aquilo que abre. E você vê aquelas pornografias. Sabe como é que ele faz? Faz você acessar TikTok. E ficar vendo um monte de coisa errada, de menininha dançando, rebolando ali na frente. Sabe como ele faz? Ele te coloca no Instagram várias moças de biquíni e fio dental na sua frente. Ele sabe qual é a sua fraqueza. Porque de uma menina de biquíni, de uma menina dançando e rebolando na frente da tela do celular, para um grupo de WhatsApp com pornografia e para eu ir para o banheiro para me masturbar, é um passo. Não tenho relacionamento com a minha esposa acha que eu estou com outras coisas, daqui a pouco o casamento acaba e sutilmente, deu para você entender? Ele não faz propaganda, o diabo não bate a porta e fala, vim aqui fazer um trabalhinho, estou aqui entrando, quero fazer algumas coisas, quero matar, roubar e destruir você. Não, ele não faz isso. Sabe como é que ele faz? Ele faz aquela secretária linda, gentil, mandar uma mensagem para você. Aquela moça que trabalha lá no escritório, que trabalha lá no departamento, ela manda uma mensagem toda simpática. Um dia ela pede uma carona, e você fala, é só uma caroninha. Aí ela manda uma mensagem, você fala, é só uma mensagenzinha. É assim que o demônio age. É assim, sutil. Sabe como o demônio age? Qual é a fraqueza dele? É bebida. Então vou colocar os amigos que vão chamar para um happy hour. Ele vai entrar na faculdade, vou fazer uma festinha e vamos convidar ele, e os amigos vão ficar lá, para com isso, é só uma bebidinha, só um traguinho, toma só um pouquinho, e aí um pouquinho, e daqui a pouco a pessoa está no vício. Ele é sutil, ele age de forma sutil, mas ele age, eles agem. O que eu posso fazer para destruir? O que eu posso fazer para acabar? O plano de Deus é o casamento, o que eu posso fazer para acabar com esse casamento? O plano de Deus é a família, o que eu posso fazer para acabar com essa família? É assim que ele age, de forma sutil. Eles vão agindo, entrando, penetrando e fazendo o que tem que ser feito. Eu estou falando para nós, crentes. Aquele que não é crente, o demônio entra. Ele entra e ele domina a pessoa. E existem algumas coisas que eu olho e falo, bom, só pode ser demônio. É claro. Uma pessoa vai no cemitério de madrugada para oferecer trabalho, para violar um túmulo, para violar um cadáver. Me desculpa, isso só pode ser demônio. Só pode ser demônio. Não tem outra explicação. Quando você vê, por exemplo, casais, casais hoje, troca de casais, swing, troca de casais, me desculpa, só pode ser demônio. Só pode ser demônio. Porque eu pegar a minha esposa, levar a minha esposa para um outro lugar, para ela ter relação com outro homem e eu ter relação com outra mulher, me desculpa, querido, isso só pode ser demônio. Tá certo? Entrou, tomou conta e leva a pessoa para tudo quanto é coisa, para tudo quanto é lugar, para fazer tudo quanto é barbaridade. Só pode ser demônio. Ela não é de Deus, ela não é do Senhor, ela nunca, o demônio age. Agora eu estou falando daqueles, o que eu trouxe aqui de exemplo, é daqueles que se dizem crentes, que se converteram, que se entregaram ao Senhor, que estão no caminho do Senhor. O demônio ele não entra, ele não se apossa, ele não se apodera, mas ele age, sutilmente, fazendo coisas. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra principados e dominadores deste mundo tenebroso. O que eu posso fazer? Eu posso agir dessa forma? Então eu vou colocar esse daqui contra esse daqui, vou colocar essa esposa contra esse marido, eu vou colocar esse filho contra o pai, eu vou colocar essa pessoa, e aí de repente começa, como é que ele age? Ele age com fofoquinha.
Olha, qual que é o fraco dele? O fraco dele é conversinha. Ele não aguenta, ele não segura, e ele é muito curioso. Então como é que ele faz? Ele vê um grupinho aqui, ele fala, vai lá, e aquela voz vai lá, ele ouve a história, ele, eu vou falar, eu vou contar, ele começa a esparramar, você acha que o demônio é como? E ele sabe que aquela fofoquinha esparramada, aquilo vai virar um auê, vai virar uma zona, aquilo vai bagunçar tudo, e vai destruir com um monte de coisa. Ele é sutil, mas ele age. Abra os olhos, querido. Abra os seus olhos. Eu estou falando isso não para que você saiba que eles existem e para que eles agem. Falar que eles agem. Mas eu estou falando isso porque qual é a nossa atitude, além de ter discernimento, sabedoria diante de ações demoníacas que vêm sobre as nossas vidas? Eu não apenas tenho que ter sabedoria, discernimento para saber o que é de Deus e o que não é, o que é bênção e o que não é, o que é cilada e o que não é. Eu preciso ter sabedoria, discernimento para agir na minha vida. Mas eu preciso, diante dessas situações, ter autoridade também. Qual é a autoridade? A autoridade não está no meu nome, a autoridade está no nome de Jesus. Se um dia, pastor, manifestou lá na minha casa, ou manifestou lá no meu serviço, não sei o que faz, ora, e repreende em nome de Jesus. Eu estou no lugar, eu estou percebendo que o clima não está legal, eu estou percebendo que as coisas são estranhas, eu estou percebendo que há uma opressão no ambiente, eu estou percebendo, ore e repreende em nome de Jesus, simples assim. A autoridade não está no seu nome. Se eu chegar num diabo, num demônio e falar, sai em nome do Wagner, ele vai rir da minha cara. Mas se eu falar, saia em nome de Jesus, não há demônio que resista ao nome de Jesus. Não há demônio. Simples assim. Ele tem que bater em retirada, porque não é no meu, é no nome dele. E você acabou de cantar que o nome dele é infalível, que o nome dele é imutável, é o nome dele, não é o meu, é o nome dele. Eu não estou aqui no nome de um presbítero, eu não estou no nome da denominação, eu estou te mandando você bater em retirada em nome da igreja presbiteriana. Isso não existe. Mas quando eu falo o nome de Jesus, o inferno treme, o diabo treme, os demônios fogem e batem em retirada, porque o nome de Jesus tem poder e está acima de todo nome. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra, e todos reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Simples assim. Autoridade em nome de Jesus nós precisamos ter. Estou falando isso também porque nós nunca olhamos para isso daqui e tratamos isso como milagre. Porque milagre é curar o paralítico, é curar o cego. Milagre é uma pessoa, aí a gente vai. Mas aqui é um milagre. Era um homem possesso. E nós não temos só esse milagre. Existem 3, 4 milagres. Os outros estão normalmente relacionados a enfermidades. É um demônio que possuía uma mulher, ela andava curvada há 18 anos. É um que era mudo, era surdo, mas era um demônio agindo. Era um menino que caía em epilepsia, era lançado no fogo, inclusive, é um demônio. Então os outros talvez sejam relacionados a enfermidades, porque eles acreditavam assim, mas isso também é um milagre de Jesus. Aquela pessoa estava possessa, dominada pelo maligno, dominado por demônios. E quando Jesus então, naquele lugar estava, libertou e mudou a vida daquele homem. É um milagre. E esses milagres existem. E talvez algumas pessoas podem estar chegando aqui e talvez possam estar oprimidas ou sendo até mesmo possuídas. E nós precisamos acreditar que toda possessão em nome de Jesus vai sair para a glória de Deus Pai. É assim que cremos. Equipe de louvor, venha para cá. Quero convidar você a ficar em pé. Diante dessa palavra, aquilo que pregamos, quero convidar você a cantar a última canção que cantamos antes da mensagem. E a você experimentar daquilo que o Senhor também tem para a sua vida.
Talvez existam cadeias ainda sobre você, e você precisa experimentar dessa libertação completa, plena de Deus sobre a sua vida. Então que você cante, que você olhe para a sua vida, se apodere dessa canção. Não sei quantos conheciam, é uma canção que estamos cantando aqui pela primeira vez, mas é conhecida do Gabriel Guedes. Eu espero que você esteja tomando posse dela, que você esteja cantando quem é o Senhor sobre a sua vida, e que Ele traga vitória sobre você em nome de Jesus. Lutamos com armas de
Senhor, eu quero de forma muito específica nessa noite orar para que os nossos olhos sejam abertos e nós enxerguemos além das aparências, além do que é humano e natural. Que os nossos olhos sejam abertos e enxerguemos o que há por trás, porque existem principados, existem dominadores, existem demônios que estão agindo e de forma sutil tem penetrado, tem agido, tem feito festa, e às vezes os nossos olhos estão tapados, somos inocentes ou vivemos de forma inocente, achando que a outra pessoa pode cair, mas nós não, achando que o outro pode entrar, mas nós não, achando que o outro, mas nós não. Então a minha oração, Deus, é que os nossos olhos sejam abertos, para que a gente possa ter discernimento, sabedoria e enxerguemos esses dominadores, este mundo tenebroso que tem vindo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, sobre as nossas finanças. São como devoradores, são como gafanhotos, estão ali para roubar, matar, destruir, aniquilar. Abra os nossos olhos, abra os olhos de nós, casais, homens, mulheres, dos jovens, adolescentes que aqui estão. Abra os olhos para que a gente enxergue o que está acontecendo por trás de Deus. A minha oração é específica para que, ó Deus, diante desses principados e dominadores, nós tenhamos autoridade no nome de Jesus. Nós estamos no nome do Senhor, e ao nome de Jesus demônios se sujeitam, se submetem, se manifestam, mas se submetem, porque eles são inferiores, eles estão debaixo da autoridade no nome de Jesus, e que nós tenhamos essa autoridade na nossa casa, na nossa vida, onde estivermos, carregamos o nome de Jesus, e esse é um dos sinais que os discípulos do Senhor carregam. Colocarão as mãos sobre pessoas endemoniadas, expulsarão os demônios e esses demônios sairão. Nós entendemos isso como algo manifesto e claro na tua palavra sobre as nossas vidas. Então nos dê autoridade para vivenciarmos a tua palavra nas nossas vidas. Nos dê autoridade. E se por acaso, ó Deus, existem pessoas aqui ainda sob domínio de demônios, ou ainda sob domínio dessas potestades, nós repreendemos isso em nome de Jesus. Todo espírito de feitiçaria, todo espírito de macumbaria, todo espírito de pornografia, todo espírito, todo principado que tem vindo sobre a vida das pessoas, que tem dominado áreas específicas, que tem dominado o casamento, que tem dominado algumas áreas da sua vida, nós repreendemos isso em nome de Jesus. Que isso saia da vida dessa pessoa, seja extirpado, expulso da vida dessa pessoa, para que ela seja livre em Cristo Jesus. Repreendemos toda atitude do mal, repreendemos toda artimanha de Satanás, repreendemos toda cilada que esteja vindo sobre a vida dessa pessoa, repreendemos todo pacto demoníaco, repreendemos tudo aquilo que ela já fez na vida passada, tudo aquilo, Deus, que ela se sujeitou, se submeteu, repreendemos isso e declaramos que ela é livre do Senhor Jesus, liberta no Senhor, ela pertence ao Senhor, ela é do Senhor, é uma nova vida que existe sobre a vida dela. Repreendemos todo domínio e todo principado sobre a sua vida, todo pacto de sangue, todo trabalho feito, tudo isso é amarrado e queimado em nome de Jesus, e que essa pessoa seja livre no Senhor, no poder do Senhor, que ela caminhe de cabeça erguida e que ela possa, ó Deus, ver a glória do Senhor manifesta na sua vida o tempo todo. É isso que oramos. Seja sobre a vida de cada um de nós, abençoe cada um de nós. Muito obrigado por essa palavra. É em nome de Cristo que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.